A visita do Papa Francisco surge aqui num momento de tensão. Como sabemos, nas últimas semanas têm chegado milhares e milhares de pessoas, em especial à ilha de Lampedusa, e a visita do Papa vem, no momento certo, recordar-nos qual é o discurso e qual é a resposta que devemos dar perante este drama. No passado domingo, assistimos à proposta da Comissão Europeia perante toda esta situação, que tende mais a uma solução securitária e que coloca estas pessoas apenas como vítimas do contrabando e do tráfico humano, o que não está errado, mas o Papa Francisco vem lembrar-nos que precisamos de um discurso focado na dignidade de cada pessoa e que perceba que as migrações, este desafio não acontece apenas no Mediterrâneo, não é? É um desafio muito, muito mais complexo, que começa nos locais onde estas pessoas partem, e falamos aqui de travessias perigosíssimas e que põem em causa de muitas, muitas formas a dignidade destas pessoas. É a primeira visita de um Papa a esta região que também tem uma percentagem expressiva de migrantes. Falamos de cerca de 15% da população que é migrante, e é a primeira visita de um Papa em vários séculos. Mostra bem que o Papa Francisco quer realmente alterar, e tem feito através desses discursos, alterar esta realidade. Mas será que é possível fazê-lo? Queria começar por comentar o que disse em relação a esta visita ser inédita. O Papa Francisco disse e fez questão de dizer que vinha a Marselha e não vinha à França. Isto porque tem sido claramente uma escolha não visitar grandes potências europeias, mas visitar lugares que representam as periferias da Europa. E por isso vai a Marselha, não por ir à França, mas por ir ao encontro deste drama e destas pessoas migrantes e refugiadas. Como cristãos, e tendo esta visão do Papa Francisco, claro que temos uma visão de esperança sobre este fenómeno, não é? Acreditamos que, apesar do Mediterrâneo se ter tornado num cemitério, é possível fazer com que ele se torne, apesar de todo o drama, um espaço de recomeço de vidas, e que possa, ao invés de ser espaço de morte, ser espaço de passagem e ser uma ponte. Por isso, sim, apesar de reconhecermos os dramas, de reconhecermos como esta situação é cruel, acreditamos que o testemunho do Papa Francisco e o de tanta gente que trabalha diariamente, não apenas no resgate, mas depois na integração destas pessoas na Europa, é um sinal de que é possível criar aqui uma contranarrativa de esperança. Este discurso do Papa é muito diferente daquele que tem sido adotado por vários líderes europeus. E como alguém que está no terreno e que acompanha estes migrantes, como é que tem visto estes discursos mais fechados por parte de alguns líderes? Com muita preocupação e vigilância. Como dizia há pouco, os discursos que ouvimos esta semana a partir da Comissão Europeia, que apesar de proporem soluções que são necessárias, apresentam-nos as soluções com um discurso muito securitário. Vemos isto como uma invasão e temos que proteger o modo de vida europeu desta invasão de pessoas. É isto que nos é proposto no discurso político neste momento, e não um discurso humanitário que assenta no resgate e na proteção das pessoas. Por isso, nós que trabalhamos neste desafio todos os dias, acreditamos, claro, que é preciso e é urgente combater, por exemplo, as redes de tráfico, as redes de contrabando, em que estas pessoas caem por estar numa situação frágil, mas na maioria das vezes caem nesta situação porque não há outras respostas. Não há formas de trazer estas pessoas de forma segura, legal, para a Europa, e é nisso que temos que apostar. Por isso, vemos com preocupação os discursos que nos chegaram da União Europeia esta semana, mas ainda assim acreditamos que há muita gente no terreno a pensar de uma forma humana e pondo a dignidade de cada uma destas pessoas no centro. E como têm também acompanhado esta realidade, quais são os pontos mais preocupantes a esta altura? Obviamente Lampedusa, mas para além disso há também muitas cidades, e falamos, por exemplo, de Marselha, que também estão com graves problemas por não terem resposta para os migrantes. Sim, e o Papa Francisco tem sido mesmo sentinela, porque se formos ver a lista de países, cidades que visitou ao longo destes 10 anos de pontificado, contamos aos 10 ou mais as visitas que foram feitas no Mediterrâneo a locais de trânsito de pessoas, e tem-nos obrigado a olhar para estes locais. E sim, preocupa-nos, obviamente, as condições em que estas pessoas são acolhidas à chegada.
Falamos, por exemplo, na ilha de Lampedusa, onde temos um hotspot, onde são acolhidas milhares e milhares de pessoas num espaço para 400 pessoas, mas e o Papa Francisco tem sido muito assertivo nisso, quando nos diz que não basta salvar no Mediterrâneo, a missão continua depois das pessoas chegarem às nossas comunidades. E para nós, na Miru, na organização que cofundei e onde trabalho, percebemos muito bem esse desafio de que depois das pessoas chegarem é preciso continuarmos a acompanhar até que efetivamente se tornem parte das nossas comunidades e se tornem protagonistas da sua própria vida. Por isso, nós, em especial, na nossa organização, olhamos para os desafios que as pessoas enfrentam no processo de integração para poderem, efetivamente, terem controle sobre o seu percurso de vida. Obrigada, Isabel, por se ter juntado a nós e por nos ter ajudado a olhar para esta visita do Papa Francisco em Marselha. Obrigada.